dificuldades ou transtornos de aprendizagem. Eu trouxe isso como primeiro item, porque muitas vezes a gente tem pessoas que não são psicopedagogos e que podem estar assistindo essa live. E aí é muito importante que a gente diga qual é a diferença. O que é uma dificuldade? O que é um transtorno de aprendizagem? Isso um transtorno, ele vem anexado com uma dificuldade, mas uma dificuldade nem sempre vem implicando um transtorno, tá bom? A gente tem, a pessoa pode ter só uma dificuldade e ela pode ter um transtorno com dificuldade. Então, é importante que o psicopedagogo compreenda que o transtorno é algo biológico, neurobiológico, né, ou hereditário, ou é um problema mais sério, né? E a dificuldade, ela pode ser do ambiente, ela pode ser algo, ela pode ser uma situação que a pessoa está passando. O que nós vamos ver hoje, a dislexia, ela é um transtorno. Então, as pessoas têm dificuldade de aprendizagem, mas ele não é só devido aos fatores, não é um problema com metodologia, não é só que também influencia, mas não é só um problema com o professor, não é só o problema da escola, não é só porque a pessoa quer ou porque a pessoa não quer, né? A dislexia é um problema muito maior, é um transtorno muito maior, tá certo? Então, eu separei aqui alguns vídeos, tá? Pra gente trabalhar o primeiro, o que é a dislexia, né? Compreendendo. Existem vários cursos, existem vários livros. Na próxima live, na segunda parte dessa live, eu vou deixar dicas de alguns livros, né? Livros mais complexos, livros que possam estar trazendo, tá? Deixa eu desligar aqui, o celular tá ligando. Deixa eu fechar aqui, que hoje tá um pouquinho complicado, né, pessoal? Gente, olha, vamos lá. Bem, para trazer a nossa primeira reflexão sobre o que é dislexia, eu trouxe para vocês uns vídeos. Vou deixar vocês com o primeiro vídeo, que foi uma reportagem do Fantástico. Ver se vocês conseguem ver direitinho. Para a gente discutir o que é a dislexia. Sentiu muito diferente, mas... Até os 10 anos, Helena lia como Marcelo. Perfeitamente respondeu. Eu vi que ela se esforçava muito, mas eu achava que tinha alguma coisa que a gente não conseguia entender o que era. Eu me vejo nele quando era pequena. Aí, as dificuldades do irmão, Natan. Eu não consigo e depois entender. Eu preciso que minha mãe lê pra mim. Foi o surgimento do Baial de Canudos. Lembra que eu te falei? Então, tá conseguindo acompanhar? Vamos saber pra mim, eu não entendo tudo, mãe. Eu consigo entender mais a minha mãe lendo e me explicando que eu mesmo. Muita vergonha de ler errado, de mim. A criança com dislexia sofre muito aqui na sala de aula durante o processo de alfabetização. Ela faz o maior esforço, mas tem dificuldade na hora de juntar letras formando sílabas. E depois na hora de juntar essas sílabas formando palavras. É isso que compromete a escrita e a leitura de um disléxico. É uma dificuldade de transformar uma letra em som. A divisão em... Clarissa, personagem da atriz Bárbara Borges, em Duas Caras, tem dislexia. A mãe Célia Mara, interpretada por Renata Sorrá, tenta ajudar a filha, que sonha em ser juíza. Por eles, já desde muito novos, já enfrentarem essa falta de conhecimento das pessoas, a rejeição, perdem o estímulo pelo estudo e acabam marginalizados, né? Porque não têm as suas dificuldades escolares reconhecidas e compreendidas. Frequentemente ele é taxado de preguiçoso e o pior, muitas vezes ele acredita nisso. Nós sabemos que existe uma série de alterações neurológicas
que fazem com que a criança tenha essa dificuldade na leitura e na escrita. Veja o que acontece no cérebro de uma pessoa que não tem dislexia. Na hora em que ela está lendo, essa área no lado esquerdo é ativada. Ali dá a identificação das letras. Uma outra parte faz o cérebro entender o significado da palavra. E por fim, uma terceira área, mais na frente, processa toda essa informação. No caso de uma pessoa disléxica, as áreas de trás e do meio são menos ativadas do que o normal. Para compensar, nos disléxicos, a parte da frente é obrigada a trabalhar mais, e até o lado direito é ativado durante a leitura. Alguns têm o lado artístico bastante desenvolvido, outros têm um pensamento científico também desenvolvido. Há uma lista imensa de personagens geniais apontados como disléxicos. Da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Pablo Picasso e atores famosos como Whoopi Goldberg, Robin Williams e Tom Cruise, que assumidamente disléxico, usam um recurso para decorar as falas. Ele lê os textos, grava a própria fala e memoriza auditivamente. A dislexia, que segundo especialistas é hereditária e atinge até 17% da população mundial, pode e deve ser tratada para que sejam evitadas consequências maiores. Eu falo com vergonha, porque tinha gente que lia normal, rápido, e eu não ficava gaguejando em vergonha. Muitas dessas crianças podem apresentar uma timidez que vai causar prejuízo e algumas outras podem até desenvolver um quadro depressivo. Com o acompanhamento de fonoaudiólogas que estimulam a leitura, fazem jogos com letras e sílabas, Brenner vem se superando. Eles apresentam e suas bagagens são pesadas. A criança tem uma vida normalíssima. A exemplo de Célia Mara, na novela Duas Caras, a mãe de Natan e Aimee vem fazendo de tudo para ajudar os filhos. Dona Aimee entrou para a faculdade. No ano que vem, ela se forma fonoaudióloga. E você Você tem medo que a dislexia possa atrapalhar ou você não tem medo? Não. Não tenho medo não. Já é um costume, já desde pequena até, então já sei como lidar jeito com ela. E a Clarissa? Vai ser juíza? Vai. Eu acredito que sim, torço que isso realmente se concretize, que ela vai chegar lá. Secas, que as histórias come. Ok, então aí a gente viu nesse vídeo, né, uma pequena explicação de como a dislexia, como é que ela se apresenta, né? Deixa eu voltar aqui para os slides, para vocês poderem acompanhar, né, o que é a dislexia. Então, esse vídeo, essa aula live, ela é destinada principalmente ao público de psicopedagogos. E o psicopedagogo, esse é um tema que ele conhece, que ele sabe o que é, ele sabe de onde é que vem, qual é a causa, né? Então aqui é só um reforço. E vamos tentar explicar de uma forma bem dinâmica, para quem não é psicopedagogo, para quem está assistindo essa live, porque tem interesse no tema, porque quer conhecer mais, ou porque é um pai com uma criança com dificuldade de aprendizagem, tá bom? Você está no lugar certo, é aqui mesmo que a gente vai trabalhar sobre esse tema. Então, o que seria a dislexia? A gente viu que a principal característica que você vê é dificuldade de aprendizagem. Todos os relatos nessa novela, faz muito tempo que passou, então esse tema foi muito discutido na época, mas tem se trabalhado bastante, a psicopedagogia tem muito para esse tema. Mas o que seria? Qual seria o conceito, tá bom? É um distúrbio de aprendizagem específica, tá? Como sendo um tipo de desordem neurodesenvolvimental, que compromete a capacidade para aprender habilidades acadêmicas específicas, de ler, escrever ou aritmética, né, no caso da matemática, tá bom? Então, esse aí é um conceito do DSM-5, tá? Que é um documento internacional que classifica, né, as doenças, várias outras patologias e transtornos, tá bom? Então, traduzindo isso, né, seria um transtorno que afeta o ser humano
principalmente as questões de suas aprendizagens. Ele é um transtorno neurobiológico, neurodesenvolvimental, porque vai afetar o desenvolvimento da pessoa e vai afetar por que ele fala sobre a alfabetização, sobre os problemas de alfabetização. Você viu adultos, e a personagem da novela, ela trazia a dislexia do adulto, né, a dificuldade do adulto. Ou seja, essa pessoa passa uma vida toda de dificuldade. Então, hoje a gente tem o trabalho do psicopedagogo para prevenir que essas pessoas sofram. Como quantas pessoas, às vezes você conhece uma pessoa que teve tantos problemas e que na fase adulta saber que aquilo era dislexia, que aquilo tinha tratamento, que aquilo tinha orientação, que aquilo tinha medicação, né? Ou seja, de diversas formas, porque não a gente vai ver na próxima live essa questão da medicação, da intervenção, do tratamento, o que poderia se fazer, né, para ajudar essas pessoas, tá bom? Então, seria uma disfunção cerebral. E isso não é porque a pessoa quer, né? A pessoa não consegue distinguir certos sons, não consegue compreender certas informações de interpretação, de leitura ou de cálculo. E aí está incluído a questão de ortografia, a questão da interpretação, a questão de inúmeras coisas ligadas, né, à leitura, e aí a interpretação dessa leitura, a escrita dessa leitura. E quando a gente está falando de leitura, nós estamos falando de todos os tipos de leitura de símbolo, né, de todos os tipos de símbolos, e existe dislexia em todas as línguas, não somente na língua portuguesa. Então, eu escolhi um vídeo que vai trabalhar também um pouco essa questão neurológica, e aí é um profissional da neurologia falando um pouquinho da dislexia, para que vocês consigam compreender mais cientificamente o que seria a dislexia. Bom, vamos mostrar aqui para vocês. Lembrando, gente, que essa live vocês podem estar baixando pelo YouTube, no nosso canal do YouTube, tá bom? Vamos lá. Estamos começando mais um programa Conhecer e Aprender, e neste programa você vai saber o que é dislexia e como é feito o tratamento de crianças que possuem esse transtorno de aprendizagem. Nós vamos conhecer também como é possível uma criança ter uma vida altamente normal em escola regular. Isso você confere agora no Conhecer e Aprender. A dificuldade da aprendizagem de leitura ou da escrita é uma das fortes evidências que indicam quando uma criança pode ter dislexia. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, cerca de 10 a 15% da população brasileira sofre de transtorno de aprendizagem. Entender como aprendemos e o porquê de muitas pessoas inteligentes e geniais experimentam dificuldades paralelas em seu caminho diferencial do aprendizado é o desafio da ciência em anos de pesquisas. E com o avanço tecnológico de seus dias, tem trazido respostas significativas sobre o que é dislexia. Mas o que de fato é dislexia? Dislexia, o grego diz que é uma dificuldade, lexia, palavra, na verdade, na linguagem. Então, dificuldade de compreensão da linguagem vai se refletir na leitura. Em outras palavras, a dislexia é a incapacidade parcial da criança de ler, compreendendo o que se leu, apesar da inteligência, audição ou visão normais e de serem oriundas de lares adequados, isto é, que não passem privação de ordem doméstica ou cultural. Segundo o especialista, a dislexia faz com que a informação faça um caminho mais longo e demore um pouco mais para ser processada. Isso vai ocorrer através de fatores genéticos, como o cromossomo C, mais conhecido, e também através de alterações neurológicas funcionais que vão estar acontecendo no cérebro. Frequentemente, a dislexia pode ser confundida com outros problemas de adaptação escolar,
principalmente com os de atraso de desenvolvimento, de dificuldades iniciais na aprendizagem da leitura e escrita, de problemas de ordem afetiva, problemas de deficiência mental ligeira, atraso de desenvolvimento e desmotivação para as tarefas escolares. Que no cérebro normal, o lobo esquerdo, aqui nessa área terciária de compreensão do significado das letras, da leitura, que é o occipital, uma transição occipital-temporal, quando um cérebro normal vai se acender aqui, vai estar sonando. Uma criança normal vai estar ativa essa região. Também, quando a criança está lendo, uma área próxima que a gente chama de verme, que foi descoberto pelo verme que trabalhou com o Broca, é a área de compreensão da fala. Então, ao mesmo tempo que processa a leitura, passa a compreensão. Claro que é uma área terciária, vai estar envolvido tanto a visão como o local, a localização da letra, né, no texto. Onde que a criança viu antes ou não viu, essa região vai processar tudo isso. E um pouquinho mais adiante, aqui na região frontal, é que vai se fazer o processamento de todas essas informações para que em questões de milésimos de segundo a criança consiga ligar o que é uma letra, juntar as letras formando as sílabas e depois conseguir formando as palavras. E num próximo processamento interpretando o que vai significar cada palavra. No dislexo, essas duas áreas atrás aqui que eu desfalei vão estar apagadas, mal funcionantes, porque esse cromossomo 6 vai estar causando uma alteração nessa. A dislexia não é uma doença. Segundo o especialista, ela é uma disfunção neurológica hereditária. Filhos de pais dislexos vão ter muito mais chance de ter dislexia. Nos Estados Unidos já está se fazendo testes genéticos para trabalhar com essas crianças, filhos dislexos, para o mais cedo possível já descobrir se eles têm e, se é possível, o mais rápido possível, já ensinando eles de uma forma diferente. Acredita-se que pelo menos 90% das crianças na educação básica sofram com algum tipo de dificuldade de aprendizagem relacionada à linguagem e à escrita. Então, ele vai ter dificuldade de leitura, ele vai ter dificuldade de compreensão, ele vai ter dificuldade de entender, às vezes, um D pra gente, um D, na cabecinha dele vira um B. Às vezes a professora põe um S para ele, parece um Z. Né? Então, isso vai ser refletido depois na dificuldade de formar as letras, formar as sílabas, dificuldade de compreensão da leitura. A dislexia não apenas atinge só a compreensão da leitura de algumas crianças, ela pode também ser encontrada em outras debilidades. Ela pode ter descalculia, que vai ser dificuldade de interpretar os símbolos e sinais matemáticos, dificuldade de fazer a conta de cabeça. Então, quando a expressão matemática for um pouquinho maior, ela já consegue saber mais. Ela pode estar associada à disgrafia, né, que é isso de, às vezes ele está lendo uma palavra e aí na cabecinha dela se acrescenta o S, ou se acrescenta, ou como eu já disse, o B vira um D, ou então as letras ficam, tem um trabalho de se não me engano, de um grupo de Yale, que mostra que as letras parecem borrões, então a palavra toda fica borrada. Então vai estar
associada a isso também. A avaliação da criança que pode ter dislexia é fundamental para entender o que está acontecendo com o indivíduo que está apresentando sintomas de transtornos de aprendizagem. Segundo o Dr. Walter Bialy, não parte da dislexia, mas se chega a ela excluindo qualquer outra possibilidade com atenção, de maneira que não seja prejulgada a criança logo como disléxica. Profissional, o diagnóstico da dislexia ele é feito por exclusão. Bom, ele não tem TDAH, ele não tem depressão, por exclusão de problemas de aprendizado. Ele não é feito assim, ó, isso aqui é dislexia. A gente vai excluir todas as comorbidades, tudo aquilo que pode ser parecido com dislexia, para depois falar, isso é dislexia. Ele ressalta ainda que ela deve ser feita através da avaliação multidisciplinar, que dá condições de encaminhamento adequado a cada caso. Então, é preciso ser feito por uma equipe de multidisciplinar. O psicólogo, o neurologista, o psiquiatra, especializados em problemas de aprendizado, o psicopedagogo, o pedagogo, o fonoaudiólogo, porque às vezes a dislexia é com o otorrinolaringologista, né? Também pode ser confundido com problema de audição ou problema de fala. A dislexia não faz da criança um caso a ser isolado, e sim um caso a ser acompanhado de maneira especializada. Vamos conhecer mais sobre o assunto no próximo bloco. Então, o que a gente viu aí, né? A gente viu características da dislexia, o que é dislexia desse vídeo. A gente escutou sobre o diagnóstico da dislexia, tá? A gente traz aqui para vocês, né, algumas classificações, o CID, que traz a classificação, né, das doenças. Importante dizer que não é que a dislexia seja uma doença, e o vídeo fala sobre isso, mas a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional, organiza de uma forma esses transtornos, até para que a linguagem médica, a linguagem entre esses profissionais da equipe multidisciplinar, que vocês viram aí o profissional falando no vídeo, para que fique mais fácil, né? Então, o psicopedagogo, ele precisa conhecer o que nós chamamos desses CID, esses códigos, tá bom? A gente tem aí o F81, que são os transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares. A gente vai ter transtorno específico de leitura, transtorno específico de exploração, transtorno específico de habilidade aritmética, transtorno misto de habilidades escolares, outros transtornos não especificados, e nós vamos ter um CID específico para dislexia, que é o R48, tá bom? Nós vamos ter dislexia e alexia, as agnoses, que são as incapacidades, né? A aprasia, que é uma pessoa que já teve, perdeu a capacidade de leitura, tá? E outras disfunções que sejam simbólicas, parecidas, né, com a dislexia. Isso hoje é avaliado por um profissional, né, de uma equipe multidisciplinar que vai formar um laudo, que vai formar um documento onde ele vai botar um desses códigos, né? Então, o profissional psicopedagogo, essa avaliação às vezes começa com o psicopedagogo, ou muitas vezes ela termina com o psicopedagogo, porque às vezes essa pessoa já vem com esse documento, e dentro desse documento vem um desses CIDs, tá bom? Então, é preciso que o psicopedagogo saiba, né, reconheça essa numeração, reconheça essa linguagem. E aí a gente traz aqui o conceito de dislexia a partir da Associação Brasileira de Dislexia, tá bom? E aqui é só para fechar essa parte do o que é, tá? É considerado um transtorno específico de aprendizagem de ordem neurobiológica. Vocês viram aí toda a explicação, né, científica, neurológica, das questões da área
da área cerebral, é algo cerebral, é algo que afeta a parte da consciência fonológica, né? Vai trazer déficit na interpretação, na codificação, ou seja, na codificação dos símbolos que envolvem a leitura, na aritmética, tá bom? Então, assim, vai ter todos esses aspectos que vão trazer dificuldade dessa pessoa, que pode afetar a linguagem, pode afetar os conceitos matemáticos, e aí essa pessoa pode ter inúmeros outros transtornos que vão sendo chamados de comorbidades, como, por exemplo, seria a disortografia, que já seria a parte da dislexia que afeta a compreensão da ortografia. A gente teria também a disgrafia, que seria uma comorbidade da dislexia, que afeta a prasia, né? Que afeta como a pessoa escreve, os movimentos, essa coordenação motora fina do ato de escrever. Nós teríamos as discalculias, que seria como afeta a dislexia na parte aritmética, que é todos os conceitos numéricos, as operações, mas também as noções de lógica, de raciocínio matemático, né? Então, uma pessoa com dislexia, ela pode ter todas essas questões, todas essas dificuldades, ou somente uma delas, pode ser leve, pode ter pessoas com grau bem severo, com bastante comorbidades. Por isso a importância, e vocês viram dos 2 vídeos falando a importância da identificação e a importância do professor, né? O professor é um agente de transformação, é um agente de identificação também. Ele é o profissional que está próximo a esse aluno, principalmente nos primeiros anos. No primeiro ciclo do ensino fundamental é onde se identifica a dislexia com mais propriedade. Porque até os 7 anos, até os 9 anos, é esperado da criança que ela tenha dificuldades para aprender a ler. Ela pode chegar com 4, 5 anos. Hoje a gente tem crianças que leem, né? A gente não tem uma idade certa hoje para ler. Isso depende da região que você mora, dos estímulos que essa criança recebe, da escola, de como tudo isso é organizado, tá? A gente não tem mais como a gente tinha uns anos atrás, onde as crianças aprendiam a ler com 7 anos. Hoje depende de muitas questões, mas a gente sabe que é no primeiro ano até o 3º ano, onde a identificação da dislexia, ela fica mais característica, ela fica mais propícia. Porque esse professor alfabético, esse professor do primeiro ciclo, ele tem mais tempo com esse aluno, ele corrige esse caderninho, ele copia no quadro e acompanha o que essa criança escreve, né? Os pais são mais presentes no primeiro ciclo, então, mesmo que essa criança faça um reforço, esses pais têm contato com esse reforço, têm contato com a tarefinha de casa. Então, a identificação, ela fica mais fácil quando a criança está inserida no meio escolar, principalmente por volta dos 5 anos aos 9 anos. Porque se acredita que até os 9 anos ela tem tido propriedade dos aspectos linguísticos, né? Então, principalmente a leitura e a fala. Né? Estamos falando de pessoas verbais, de pessoas que conseguem estar se comunicando. Pessoas surdas, Jacinda, pode ter dislexia? Sim, né? A dislexia, ela é o que afeta neurologicamente. Então, uma pessoa surda, apesar de que a gente vai ter a dislexia, ela vai ter uma variedade de tipos de dislexia. E tem só a verbal, né? A gente tem a dislexia de desenvolvimento, tem a dislexia visual também, que é quando o cérebro não identifica as posições. Então, a criança escreve um B e ela, na verdade, quer escrever um P, né? E aí a gente vai ter a importância, gente, do trabalho da equipe multidisciplinar para identificar se não é um outro transtorno. Por quê? Porque ela pode ser confundida com problemas auditivos. Vocês viram no vídeo, né, o profissional falando. Elas podem ser confundidas com profissionais. Por isso que o diagnóstico da dislexia tem que ser feito por uma equipe neurológica, fonoaudiológica, psicopedagógica, tá? E a parte pedagógica da escola é muito importante.
Porque essa pessoa, ela precisa passar também por um exame de audiometria, ela precisa passar por um exame que é chamado de PAC, né, que é o processamento auditivo central, onde essa pessoa vai, esse exame vai mostrar se essa pessoa tem toda a compreensão, e existem outros exames que o fono pode estar passando, tá? Que é o BERA, que é o P300, que é para ver a capacidade intelectual, tá? Que é a capacidade de aprendizagem, para que essa criança, ela pode ser uma criança com deficiência intelectual e ela pode ser confundida com dislexia. Ela pode ser uma criança com problema no nervo auditivo, ou no processamento auditivo, ou seja, ela escuta, mas ela não compreende. Então, existem outros transtornos, como, por exemplo, o TPAC, que é um transtorno de processamento auditivo central, que é um outro transtorno e que pode ser facilmente, né, confundido com a dislexia, e que somente com exames realizados por fonoaudiólogos específicos naquela área é que vão identificar se essa pessoa tem uma dislexia ou se ela tem um transtorno. É importante que o psicopedagogo saiba dessas questões, porque não é o psicopedagogo que vai realizar esses testes, é o fono que vai realizar esses testes, mas é o psicopedagogo que vai fazer o processo de alfabetização, o processo de religamento dessa pessoa com suas aprendizagens. É ele que vai fazer as intervenções psicopedagógicas na área da aprendizagem. Então, ele precisa trabalhar unido com esse outro profissional. Ele precisa estar sendo colocado dentro dessa equipe, dentro de clínica, dentro da escola, dentro de espaços psicopedagógicos, espaços médicos. Por quê? Porque só identificar a dislexia é só um processo, né? A identificação é só um processo. É preciso que a gente compreenda que a identificação, a intervenção e até o trabalho precoce. Então, também é interessante que os pais, quando identifiquem essas dificuldades ainda na pré-escola, as dificuldades auditivas, dificuldade de interpretação, dificuldade de comando, dificuldade já de aprendizagem bem no início, que a criança é introduzida na escola, que procure profissionais como psicopedagogo, como fonoaudiólogo, para estar trabalhando essas questões. Por quê? Porque dentro do problema de aprendizagem, esses dois profissionais, o psicopedagogo e o fonoaudiólogo, são profissionais que a gente tem os maiores problemas ligados a esses dois profissionais. Por quê? Porque essa criança pode ter um distúrbio de linguagem, ela pode ter um distúrbio de aprendizagem, né? Claro que o psicólogo que vai tratar os distúrbios de comportamento, né? Muitas vezes esse distúrbio de comportamento causa outros distúrbios o problema do comportamento está sendo causado pelo distúrbio de aprendizagem ou distúrbio de linguagem. E é o que a gente diz, às vezes se trata a causa, não se trata o sintoma, não se trata a causa, e é preciso se tratar a causa. Por isso que é importante uma avaliação multidisciplinar, um atendimento social, né? A gente tem várias ONGs que fazem isso, a Associação Brasileira de Dislexia faz atendimento gratuito em São Paulo, e a gente tem inúmeras outras ONGs, espaços, a psicopedagogia tem muitos espaços psicopedagógicos que as pessoas atendem de forma muitas voluntárias, outras de formas bem acessíveis. O terceiro setor hoje no Brasil é um setor que traz inúmeros benefícios, né, traz inúmeras alternativas de atendimento que a gente não tem na rede SUS, né, que é a rede pública de saúde do nosso país. Tratamento auditivo em cabine, né, quando essa pessoa com dislexia tem o transtorno também do processamento auditivo central, ou a dislexia foi causada, né, pelo TPAC, porque às vezes é isso, a pessoa tem um transtorno do processamento auditivo central e não foi cuidado, então ela chega numa fase de sua vida onde ela vai ter inúmeros problemas e uma delas pode ser o desenvolvimento de uma dislexia adquirida. Aí que nós temos, na causa da dislexia, ela pode ser adquirida, ela pode ser de desenvolvimento e ela pode ser genética. A pessoa pode nascer com predisposição cerebral, neurobiológica, ou ela pode desenvolver isso por inúmeros fatores também ambientais. Tá bom? Então, pesquisem como por exemplo, o DSM-5, né, que é um documento internacional que traz as classificações e que principalmente os médicos, neurologistas
tem como um parâmetro, né, para o diagnóstico de dislexia, a gente vai ter a leitura lenta dessas palavras, a pessoa tem dificuldade de ler, ou fica adivinhando. São pessoas que têm muita dificuldade no processo de alfabetização, a dificuldade de compreensão do que está sendo lido, ou seja, ela compreende mais quando uma outra pessoa lê para ela, dificuldade de soletração, ela pode escrever a palavra diminuindo muito, ou trocando letra, ou invertendo essas letras, a ordem delas, né? Eu não falei também, gente, a gente tem síndrome de Ehlers, tá? Que é um tipo de dislexia rara, mas que existe esse tipo de dislexia, onde literalmente a pessoa vê as letras meio que dançando. Então, é um caso mais grave, é um caso que precisa ser tratado, né? Não somente pela oftalmologia. No Brasil, a gente tem Belo Horizonte, é o nosso maior centro referencial que trabalha essa síndrome. A gente tem poucos profissionais no Brasil, alguns são psicopedagogos que se especializam na síndrome de Ehlers para tratar as pessoas com síndrome de Ehlers, tá? Que também é um tipo de dislexia visual. Então, a gente vai ter dificuldade de cálculo, dificuldade de raciocínio matemático, que eu já fui falando para vocês um pouquinho dessas características. Como eu disse para vocês, essa live ela é feita direcionada para profissionais que já leram sobre esse assunto, que já discutiram sobre esse assunto, a gente só quer reforçar esse assunto. Então, a gente solicita também que os professores fiquem atentos aos sinais de dislexia, tá? Eu trouxe aqui para vocês alguns relatos, né? É interessante, hoje, com a tecnologia, hoje com o YouTube, né? Esse canal aberto, esse canal onde a gente teve o surgimento dos vlogs, tá? O que são os vlogs? Eles são os diários virtuais, onde qualquer pessoa chega e fala da sua vida abertamente, né? Então, são depoimentos de pessoas comuns, e esses depoimentos nos ajudam a compreender, não somente através dos livros, mas com a vivência dessas pessoas, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns vídeos, eu vou mostrar 2 canais, né? Um é uma adolescente e o outro é uma jovem, tá? Que faz alguns relatos sobre o que é, como um pouquinho da história deles, o que é a dislexia para eles, que são pessoas com diagnóstico de dislexia. Tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Hoje a internet está um momento, tá travando, mas depois eu vou estar postando no YouTube esse vídeo e você vai assistir ele por inteiro, sem travar. Vamos lá, nosso vídeo, que é um relato. A gente dificuldade, eu sabia que a gente tinha mais dificuldade que os outros, entendeu? A gente estudava pra caramba pra poder tirar a média, entendeu? Outras pessoas só estudavam, tipo, 1 hora por dia e já tiravam 10, sabe? Então, é absurdo. Então, não sei o porquê também, nem cheguei a perguntar, mas ela foi no médico e tudo mais, os pais dela e tudo mais, e daí eles foram fazer uns exames e descobriu que ela tem déficit de atenção e dislexia. E daí eu falei, gente, o que é isso? Então, olha que sério. Eu pesquisei sobre. Também fui no médico no ano passado. Eu comecei a me tratar, porque é um processo muito longo. Então, eu comecei a me tratar no ano passado. Fui no neurologista, na fono, enfim. Eu vou explicar um pouco mais sobre o que é a dislexia e o porquê eu achei um assunto tão interessante para falar. Porque eu procurei nos vídeos e não tem, só tem documentários enormes e eu queria uma coisa um pouco mais redonda, entendeu? A dislexia, eu não chego a dizer que é uma doença, porque eu acho que doença é uma palavra meio forte, mas é um distúrbio que você tem, você não consegue fazer como uma pessoa normal faz, entendeu? Por exemplo, ler direito, escrever direito, minha letra é horrível, não consigo me concentrar em nada por muito tempo. E isso é uma coisa muito séria, e eu comecei a fazer vídeos, na verdade, para poder ver se eu conseguia trabalhar mais nisso, entendeu? Mas na verdade, isso é totalmente errado, isso não pode acontecer. Eu vou explicar o porquê agora. Dificuldade para ler, muita dificuldade para ler. Eu começo a gaguejar, quando eu leio rápido, tipo, tudo certinho, eu não consigo entender o que eu tô lendo, eu só tô lendo em voz alta e, sei lá, professor e tal, mas eu não consigo entender o que eu tô lendo, entendeu? Eu leio uma página inteira, vou conseguir entender umas 2, 3 e quem sabe até ler na minha mente para poder falar ponto, peraí, ponto, então vamos ver aqui. E
entender assim por partes, entendeu? É uma coisa absurda. Dificuldade para escrever. Não é que eu tenho dificuldade para escrever, mas é que minha letra é muito feia e isso não significa caligrafia, porque minha infância inteira eu passei com a caligrafia para poder escrever certinho e tudo mais, mas minha letra ainda assim é horrorosa. E fora quando não tem linha, eu começo a subir. A pessoa fala, não, isso é normal. Não, isso não é normal. Começa a subir muito bizarramente, entendeu? Tipo, vou subindo e é horrível. Pouca compreensão. Realmente, eu não consigo compreender, como eu já falei, e compreensão de tudo, na verdade. Por exemplo, se você me explica um assunto super grande, eu vou ter muita dificuldade para entender, entendeu? E eu tenho dificuldade, sim, para prestar atenção no que a pessoa está falando na história. Teve uma reportagem agora sobre o Lava Jato, e até eu entender tudo que aconteceu, muitas explicações. E... dislexia é o distúrbio da aprendizagem na área da linguagem, dificuldade na letra, escrita e outros sinais. Distração eu também sou muito... Ou quando eu estou mexendo no celular, conversando com alguém, eu não consigo entender o que a pessoa... Primeiro tem que... Pode falar, entendeu? É assim, é bizarro. Coordenação motora fina, ou seja, minha letra é horrível. Coloquei minha letra, isso eu já falei. Memória imediata. Por exemplo, a pessoa vai e me pergunta de novembro. Eu demoro um pouco pra responder. Isso é muito comum. E aí a pessoa acha que, porra, você lembra da data? Mas não é isso, porque, né? Outra coisa também é que eu nunca fui física nem química no caso eu física, química e matemática na escola. Eu sempre tirava a professora explicava umas 500 vezes, eu não conseguia entender de forma nenhuma. E todo mundo já tinha pescado, e eu ainda ali, não, pera aí, como assim? Era extremamente assim, verdade. Um com mais dificuldade que o outro, lógico, porque dislexia na verdade tem vários níveis. Eu tô mais alto, porque eu consigo falar bem, sem gaguejar muito, entendeu? Mas eu tô no nível um pouco quase lá em cima. Dificuldade com os números. Sempre fui péssimo em matemática, enquanto tentava... E quando eu tentava os cálculos, eu começava a sentir um calor absurdo. E, cara, eu juro pra vocês que meu cabelo começava a cair. Eu não tô brincando, eu coloquei isso aqui, mas eu não tô... Eu começava a suar, eu falava, não, peraí. E aí começava a me coçar. Aí eu começava... Aí eu comecei que meu cabelo realmente estava caindo. Gente, não é zoeira. Então... Quando eu me esforço para meu cabelo cair, não é um sintoma da dislexia, não é mesmo. Isso acontecia comigo, não sei, acho que é meu emocional ou coisa na minha cabeça, então realmente não sei. Desorganização em relação ao tempo e ao espaço. Eu sou muito desorganizado quanto a isso. Eu chego desorganizado em todos os lugares, tipo, marcam 11 horas, eu chego, sei lá, 1h da manhã. É sempre assim, e não é por falta de responsabilidade, porque eu começo muito antes, entendeu? E a falta de espaço aqui é tipo, eu vejo, sei lá, uma cama gigante e falo, vou colocar no meu quarto, sendo que eu não sei se vai caber no meu quarto, mas eu acho que vai, porque na minha cabeça é um outro tamanho, a cama é de outro, entendeu? Quer dizer, e a cama vai caber, entendeu? Então às vezes isso não acontece. Então essa desorganização é muito frequente. Eu só sei sobre isso quando eu já me formei. Então eu passei a minha infância inteira com muita dificuldade para aprender e tudo mais, e se você me perguntar qualquer coisa sobre escola agora, eu não vou saber te responder. Só pra passar e não você nada. Uma coisa ou outra, mas nada muito sabe? E uma coisa que sempre acontecia é que quando eu me esforçava demais para fazer um trabalho, eu achava que o meu trabalho tava maneiraço, incrível, mas na verdade não tava incrível pra mim. Eu achava que eu ia tirar a melhor nota da sala, só que eu chegava lá e realmente não tava. As pessoas tinham feito muito melhor do que eu, entendeu? Então isso é bizarro. De tanto isso acontecer, eu sabia que eu não ia conseguir me falar, vai, deixa esse trabalho pra lá, ou fazer de qualquer jeito. E, lógico, receber nota baixa. A responsabilidade por exemplo, eu entrava num grupo, aí, sei lá, a gente ia fazer uma maquete e tinha que trazer uns bonequinhos. Eu esqueci de levar os bonequinhos e as pessoas ficavam putas comigo, entendeu? E com razão, lógico, porque eu realmente esqueci, eu não sabia que era pra aquele dia, porque era muita coisa na minha cabeça. E quando a coisa era ditada, ou até mesmo quando a professora escrevia no quadro, eu o tempo todo ficava, tipo, olhava pra cá, pra lá, olhava, tipo... E por palavra, na verdade, a pessoa lê uma frase e eu só li a palavra. Aí vai escrever, eu esqueci, entendeu? Era muito lento nessa.
tinha que ir rápido, minha letra ficava mais feia ainda, então eu não conseguia estudar o que estava ali, entendeu? Porque minha letra estava muito feia, muito fodida. E quando eu tirava a nota baixa, meus pais me colocavam de castigo, entendeu? Ah, você tirou a nota baixa porque você não estudou. E não é verdade, gente. Eu juro pra vocês que eu estudava tarde, né? Até o período que eu comecei a estudar de manhã. Mas até quando eu estudei tarde, eu sempre acordava cedo, sempre. Estudava de 8h30 a 11h30. Eu sempre estudava todos os dias, inclusive quando não tinha prova. E mesmo assim, não conseguia ir bem nas provas, entendeu? Enquanto tinha gente que nem estudava e já passava direto. E eu ficava, gente, o que é isso? Essa ignorância da minha família não ignorância porque eles são burros, não é isso. É porque eles não sabiam, nem eu, que essa doença existia, entendeu? E não sabia nem que eu tinha, entendeu? Eles achavam que não tá saindo bem da escola porque tá conversando e tal, e até eu pensaria isso, entendeu? Mas na verdade não era isso. Agora eu tô tratando, entendeu? Agora que eu vou começar a faculdade e tudo mais, eu vou começar a tomar sim, na verdade, porque eu não gosto das contraindicações e tudo mais. E o médico falou que esse remédio vai ser super de boa, eu vou poder tomar super tranquilo, não vou ficar hiperativo, não vou mesmo. E não é uma doença contagiosa, como eu já falei, entendeu? É apenas um pequeno distúrbio. Aí tudo que eu tô explicando, tipo, eu esqueço de alguma coisa, eu volto tudo de novo, falo o que aconteceu, depois volto de novo. Então eu acaba sendo uma coisa super confusa. Às vezes eu acaba ficando tipo, ai meu Deus. Vi uma reportagem falando que no Brasil temos cerca de 10 a 15% da população disléxica, sendo 3 meninos para uma menina. Ou seja, meninos têm muitas chances de ter dislexia que meninas. Não sei, talvez os meninos falam, a gente cresce mais rápido. Mas talvez não seja por isso, não sei, enfim. Inclusive, temos famosos filmes que é dono da Disney, do Mickey. E ele foi produtor cinematográfico, cineasta, editor, roteirista, dublador, animador, empreendedor, além de criador do parque temático Cinelândia. Temos também a Fernanda Young, eu não sei se é assim que se fala. É escritora, atriz, roteirista, apresentadora de televisão brasileira. Tem o Tom Cruise, que é o co-produtor americano que foi listado as celebridades mais populares em 2006. Foi indicado e venceu 3 Globos de Ouro. Olha, e não sei se vocês repararam, mas eu tenho uma pequena dificuldade para ler. Não aqui, porque eu já tinha lido antes, então ficou bem mais fácil. Então as pessoas, elas têm também dislexia, mas nada disso impediu delas serem pessoas fantásticas, entendeu? Se vocês repararem, todos eles têm uma coisa artística. Isso é uma coisa que eu reparei agora, eles estão coçadinhos. E hoje, quando eu fui no neurologista de novo, comecei com ele falando sobre as faculdades que eu queria, e as faculdades que eu queria não é nada que meus pais querem. Pais normalmente querem o quê? Que você seja um médico, um advogado, as coisas bem exatas, entendeu? Eu nunca me interessei por isso e sei que se a faculdade de qualquer coisa desse tipo, eu não vou passar mesmo. Eu falei pra ele quais faculdades eu tenho vontade de fazer, que publicidade, cinema, e agora não sei o que deu na minha cabeça de fazer faculdade de teatro também. Não é artes cênicas, é teatro. Se você reparar, essas 3 coisas são muito coisas de criatividade, entendeu? Publicidade, principalmente, tem que ter uma criatividade. Eu acabei de reparar isso, entendeu? Que essas coisas artísticas eu me daria bem ou eu me interessaria, entendeu? Bom, gente, então é isso. Eu espero ter esclarecido um pouco sobre isso. Não vou falar o nome de remédio nem nada porque vocês vão querer comprar e não é bem assim, achando que tem dislexia. Olha, procurem um neurologista, um fono também, que ele vai te encaminhar para um fono, na verdade. Eu não tenho medo de dizer que tem dislexia, não tenho vergonha de dizer isso publicamente. Inclusive, eu tenho vontade, eu tive essa vontade de fazer esse vídeo justamente porque... Então, olha aí, a gente, nesse vídeo, que é maravilhoso, a gente tem o relato, né, de várias questões e de uma forma assim brilhante, né, esse adolescente coloca vários sinais que os pais devem ficar atentos, que os profissionais devem ficar atentos às dificuldades de aprendizagem. Daí a importância da divulgação de aulas como essas, né? Porque às vezes você não é nem psicopedagogo, mas através dessa ferramenta você chega a conhecer o que é a dislexia, tá? E você vê nesse relato, né, de poucos minutos, e a gente vai conhecendo mais na prática as questões das dificuldades de escrita, as questões de dificuldades na matemática, né? As dificuldades de processamento, a demora
né, nesse processamento, a dificuldade de memória, de trabalhar a memória, né, de curto prazo, a memória de trabalho, para poder essa pessoa chegar no conteúdo, né, ele fala sobre isso, né, olha, não consigo me recordar do que eu lembrei. Então, pessoas com dislexia precisam, né, de atendimento educacional diferenciado. Apesar de que no Brasil, como não é considerado deficiência, não é considerado, né, uma doença, mas é um transtorno seríssimo que pode acarretar consequências para a vida toda da pessoa e pode acarretar inúmeras outras patologias, né, depressão, né, aumentar o déficit de atenção. Essa pessoa pode ter um déficit de atenção, mas isso pode ficar num grau muito alto, né? E essa pessoa pode ser levada ao alcoolismo, pode ser levada às drogas, à desistência da escola, né? Ao insucesso escolar, às dificuldades da sua vida adulta, né? E devido a um problema que poderia estar sendo trabalhado, trabalhado de forma preventiva nas escolas, trabalhado de forma curativa com as terapias que a gente vai discutir na próxima live, tá bom? Então, que sinais são esses, né? Você vai vendo que nesse vídeo, né, o adolescente vai falando um pouquinho das dificuldades que ele tinha, dessa dificuldade de prestar atenção na aula, de ler palavra por palavra. A professora estava numa sílaba, numa frase toda, e ele estava na palavra, ele estava nessa lentidão da coordenação visomotora, né? Ele vai falando dessa coordenação, dessa dificuldade que ele tinha de coordenação visomotora, de como equilibrar essa coordenação visomotora, e isso é muito comum, né? A criança às vezes não consegue, aí essa letra começa a ficar muito ruim e sai da linha, e aí ela começa a escrever para cima ou para baixo, né? E aí é por isso que a dislexia vai acarretando outras comorbidades, e aí ele vai ficando para trás, né? E ele vai sendo chamado de burro, ele vai sendo chamado de desinteressado, de vagabundo, né? Essas expressões que muitas vezes os pais vão chamando essas crianças, essas pessoas. Às vezes o professor vai taxando aquela pessoa como uma pessoa, vamos chamar palavras, né, mais duras, uma pessoa retardada, uma pessoa que não consegue, ou desleixado, ou porque não quer, né, mas neurologicamente essa pessoa não consegue, é muita confusão, né, é muito lindo esse relato dele, né, é um relato riquíssimo de detalhes, né, essa confusão mental, né, é muito engraçado quando ele fala do celular, isso é muito característico, né, a atenção que você dá, né, uma coisa de cada vez, né, e aí você está fazendo uma certa coisa, só é uma coisa, e a escola é um ambiente cheio de estímulos, a professora está falando, e geralmente o professor fala muito alto, o professor grita muitas vezes, às vezes o som, a voz do professor não é uma voz, né, não é uma voz muito legal, então às vezes é uma voz, né, bem, às vezes estridente, né? Às vezes uma voz irritante, né? Cada pessoa tem um timbre diferente, né? E isso e outras crianças falam, tem o som das outras salas, né? Tem a pessoa que passa lá na porta lá de fora. Então, para uma pessoa com dislexia ou uma pessoa com TEPAC, que é o que eu já falei sobre o TEPAC, né? Essa pessoa tem muitas dificuldades, gente, de compreensão, de entender, o processamento dessa pessoa neurologicamente é mais lento. Então, ela precisa de toda uma organização curricular, de pessoas, nós vamos tratar isso mais na próxima live, tá? Como a escola pode ser trabalhada, qual tipo de intervenção psicopedagógica, como se trabalhar isso, tá? A live de hoje é para trazer mais essa informação sobre o que é, como é diagnosticado e a identificação. E aí é isso que eu queria mostrar para vocês, que a parte do neurologista falando e a parte do próprio dislexo falando, né? O que é? Como ele se sente, né? Como é que... E ele vai falando, olha, só fui identificar no final do ensino médio, né? Agora tem que ir para uma faculdade. E aí, como essa pessoa que passou a vida toda com dificuldades de aprendizagem,
né, com uma pessoa com esse transtorno, ficou com inúmeras dificuldades de aprendizagem, como é que ele vai chegar na universidade, né? Que tipo de curso, como é que ele vai estudar, como é que ele vai se concentrar, né? E aí são outras questões de intervenções. Mas vamos voltar, gente, para os sinais, tá? Você que é professor, você que é psicopedagogo, tem que ter cuidado com os sinais. Existem testes específicos que o psicopedagogo pode estar usando? Isso foi uma pergunta que já me fizeram no Facebook. Gente, a gente não, a psicopedagogia, a gente tem que prestar bem atenção. Nós não somos um profissional muito de testagem, tá certo? Nosso trabalho é de observação. A nossa observação é de estar observando as características da dislexia. E as características da dislexia, a gente pode estar fazendo um questionário, existem alguns questionários, né? Mas não é recomendado para o psicopedagogo testes específicos. Até porque quem vai fazer esses exames de neuroimagem, exames de alta complexidade, é o profissional da área médica, né? O neuropsicólogo, que vai medir a atenção e concentração, o fonoaudiólogo, que vai fazer aí o processamento auditivo central, ele vai fazer o BER, ele vai fazer o P300, o neurologista, que vai passar um exame de imagem, né, cerebral, para compreender. Então, o que vai acontecer? É preciso que a gente compreenda que o psicopedagogo vai fazer um trabalho de observação específica na área das aprendizagens, né? Como é a dispersão, o foco de atenção, quais são as dificuldades de rima, de canções, o envolvimento da coordenação motora, o interesse pela aprendizagem, como essa pessoa né, no próximo slide a gente tem específico sobre a área escolar. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. O que a gente vai ter? A questão de como essa pessoa aprende, como é que é o processo, se ela tem dificuldade da consciência fonológica, ou se a dificuldade dela é na grafia, ou é como ela escreve essa letra, tá? Ou se é o reconhecimento dessa interpretação, se ela tem desatenção, se ela tem déficit de atenção, ou se ela tem dificuldade de copiar a atividade do quadro para o caderno, como é a coordenação motora fina dela, como é a organização do dia dela. Uma coisa muito importante que ele falou no vídeo, né? A questão da organização espacial, da visão espacial, ou da noção, né, que ele tem do tempo, a questão do dinheiro, a questão da lateralidade. Então, a dislexia, ela também não acarreta só a questão da leitura. A criança não sabe ler, ela tem dislexia? Não. Naquele vídeo, né, do profissional da medicina falando, ele fala muito bem isso, né? Primeiro se descarta inúmeras outras questões, dificuldades de mente, né? Problemas emocionais, a criança não está aprendendo porque ela pode ter tido um problema na escola, não se adaptou com a metodologia, se é problema de alfabetização, para depois se chegar à hipótese diagnóstico da dislexia. Tá? Por isso que o trabalho do psicopedagogo é tão importante dentro das escolas, porque o psicopedagogo pode estar fazendo essa observação direta, em loco, né? Muitas vezes o pai, quando ele chega para o atendimento dentro das clínicas, dentro dos hospitais, ou dentro dos centros de atendimento, é porque essa pessoa já sofreu demais. Quando ela chega para esse profissional na clínica, já tem muito desgaste, essa família está desgastada, essa criança está desgastada, esse adulto está com sofrimento, né? Então, o psicopedagogo dentro da escola, ele teria essa função de prevenir os problemas de aprendizagem, de fazer esse diagnóstico da dificuldade de aprendizagem, de encontrar a causa que essa pessoa não aprende e de intervir, de buscar parceria, de buscar a equipe multidisciplinar, de orientar esse professor de como trabalhar com essa pessoa, tá bom? Então, é importante que a gente lute pela inclusão desse profissional, né, de forma obrigatória dentro das escolas, porque o tanto que uma pessoa com dificuldade de aprendizagem pode sofrer e ela pode gerar outros transtornos, como também a pessoa que já tem um transtorno pode passar uma vida inteira de sofrimento sem saber que tem aquele transtorno, tá? Eu trouxe para vocês também outros vídeos e vocês podem estar depois pesquisando, gente. A gente tem hoje
o YouTube é um canal, de um veículo de comunicação importante. Agora, com essa nova forma de trazer essa informação através dos Olá, tudo bom, galera? Vou trazer para vocês aqui. Esse vídeo ele é bem extenso e eu vou passar ele só um pouquinho. Vou deixar essa dica para vocês, tá bom? Para assisti-lo depois, tá? É um vlog, né? Mais um vlog, onde ela vai contando, esse vídeo dela é 2 etapas, e ela vai contando várias características de como ela foi vivendo isso. Nesse vídeo aqui ela vai contar os piores micos, as grandes dificuldades dela na escola, tá bom? A gente não vai ver todo, a gente vai ver só um pouquinho. Qual foi a maior vergonha que eu já passei na escola, em casa? Eu vou contar primeiro na escola. Na escola, essa foi, assim, pra mim, foi a maior vergonha. Eu nunca fazia tarefa, porque o meu medo do professor corrigir nas minhas tarefas, então quase nunca eu fazia. Principalmente as tarefas de português, eu quase nunca fazia. E aí, um dia, o professor passou pra gente fazer uma redação, um texto. E eu gostava de escrever. Gente, eu sou apaixonada por escrever. Eu escrevo até hoje. Eu digito pouco e escrevo muito. Mas escrevo errado. E eu lembro que aquele dia eu resolvi fazer a tarefa. Então, eu fiz a redação toda. Minha redação deu 2 folhas, porque era para fazer uma redação grande. E aí eu fiz a redação, contei uma história e tal. E aí chegou a hora da escola, eu achei que o professor só ia dar o visto, que nem ele sempre fazia. Por isso que eu nem me importei. Só que não, o que ele fez? Ele pediu para quem fez a tarefa colocar o caderno em cima da mesa que ele ia passar. Ele colocou o caderno na lateral, em cima da mesinha da carteira. E aí ele foi, só que ele não foi visitar, ele foi pegando os cadernos. Depois que ele terminou de pegar o caderno de todo mundo, ele foi distribuindo cadernos diferentes. Tipo, eu peguei o caderno de outra menina e outra pessoa pegou o meu caderno. E aquilo, gente, te juro, aqui no meu coração já disparou, porque eu morria de vergonha, Por mais palhaça que eu fosse na sala, eu morria de vergonha a respeito de alguém ver minha letra ou meu caderno. Eu morria de vergonha. Eu fui rezando, ai meu Deus, meu caderno cai com uma pessoa, gente legal, não sei o que não sei o que. E aí eu fui rezando para o meu caderno cair com uma pessoa assim, que fosse minha amiga, alguma coisa assim. Não, dessa vez minha oração não deu certo. Meu caderno caiu com a pessoa mais sarrista da sala. Eu lembro muito bem, era um menino que ele se achava e ele era muito sarrista e muito inteligente. Por mais arteiro que ele seja, ele era inteligente. E aí eu lembro que ele pegou meu caderno e começou a ler e começou a achar muitos erros ortográficos que ele não conseguia nem ler por causa dos erros ortográficos que eu tinha, né? Ele ficou nervoso e catou meu caderno e jogou. Nós estávamos numa roda e ele jogou no meio da roda e falou assim: "Você é muito burra, menina, pelo amor de Deus! Você está no 3º ano e escreve desse jeito, olha seu caderno, olha os erros ortográficos." E ele fez aquele escândalo todo. Isso pra mim foi uma vergonha. Eu cheguei em casa chorando de raiva, porque aí eu ainda me considerava burra. E como que eu ia fazer faculdade se eu era burra? Em casa, teve um caso bem engraçado, que não era... Eu tinha em torno de uns 14 anos, por aí. Acho que era 14, 12 anos, por aí, essa faixa etária. Eu trabalhava, então no Dia das Mães eu escrevia cartinha pra ela e fazia um café da manhã e colocava na mesa, aí ela acordava e via. Que aí na época eu fazia catequese, era sempre no domingo isso, e eu fazia catequese e aí eu fiz tudo aquilo, coloquei a cartinha, coloquei o café da manhã tudo arrumadinho, fui pra catequese. Eu tinha que passar na casa da minha avó, porque a gente ia almoçar na minha avó. E aí eu saí da catequese e fui direto pra casa da minha avó.
Chegando na casa da minha avó, aí eu chegar, gente, todo mundo já tava lá, meu pai e minha mãe tava lá, e minha mãe e minha irmã, todo mundo, meus primos, caí numa risada com o papel na mão. E a hora que eu vi, o papel era a minha carta. E a minha mãe olhou pra mim e falou bem assim, Deisiane, você é a mexicana? Aí eu falei, por quê? Aí ela, por quê? Olha aqui, você escreveu beijos, beijos, beijos. Eu tinha escrevido beijos com CH. E pra mim estava certo. E eu olhava e falava assim, mas o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? E ela... Aí minha irmã, você é muito burra, menina. Você tá vendo que beijos é com J, não é com CH. Tá vendo que beijos é com J, não é com CH, ô, acorda. Aí depois eu aprendi a escrever beijos com J. Ah, Deisiane, você aprendeu, então quer dizer que a dislexia ela também aprende? Não, de vez em quando eu acabo parando, olhando e falando assim, ah, beijo é escrito como mesmo? Então acontece muitas vezes de eu esquecer como que é escrito mesmo. É uma coisa que a dislexia ela dá muito para a pessoa, principalmente no período da escola, alguma coisa assim, traz ou a timidez ou ela traz a pessoa ser bem-humorada. No meu caso, ele trouxe um pouquinho de cada. Eu fui tímida até o ponto que eu percebi que a timidez não adiantava mais. Então aí eu percebi que eu tinha que ser um pouco engraçada para as pessoas, para tirar o foco de cima de mim, para as pessoas não perceber esses erros que eu tinha. Vou falar alguns sintomas que aconteceu comigo. Se caso alguns sintomas desses você sente, dá uma pesquisada se você tem, talvez você também tem dislexia e não sabe, talvez você passou pelas mesmas coisas que eu e não sabe. Então eu vou falar um pouquinho de alguns sintomas. Um dos sintomas, chora muito e parece inquieta, agitada com frequência. Eu choro com um pouco de facilidade e eu sou inquieta bastante. Eu sou bastante inquieta. Pode ser extremamente lenta ao fazer os deveres. Sim, eu sou lenta para fazer muitos deveres. Tipo, serviço de casa, coisas simples eu sou bem lenta, né? Algum dever também de escrita, alguma coisa assim, eu sou bem lenta. Principalmente para escrever, eu tento escrever bem devagar. Que, no entanto, na escola, eu sempre era a última a escrever. Era uma das críticas que as professoras mais tinham comigo, era que eu demorava muito para escrever. Tenta copiar com letra bonita, mas é pobre de compreensão o texto. Ou não lê o que escreve. Eu tento fazer a letra bem bonita, muitas vezes não sai. E eu não leio o que eu escrevo. Muitas vezes eu acabo de escrever, vou ler, e o erro é tão grande assim que eu não consigo ler. Ou muitas vezes a palavra está escrito certa e eu não consigo ler. A fluência em leitura é inadequada à validade. Sim, a minha leitura é inadequada para a minha idade. Eu estou com 25 anos e eu leio muitas vezes que nem uma criança ou vamos pôr. Não, adolescente não, tem muita adolescente que lê mais bonito que eu. Inventa ou omite palavras ao ler ou escrever. Sim. Muitas vezes eu começo a ler e tá escrito lá um exemplo, tipo, vou ler lá, macarrão ao molho e tento adivinhar, molho branco, não, molho pardo, alguma coisa assim, então eu sempre tento adivinhar. Só entende o que lê em voz alta para poder ouvir o som da palavra? Eu só entendo o que eu leio quando eu leio em voz alta, bem alta, para me entender, para me escutar a minha voz, o que eu estou lendo, aí eu consigo compreender. Sua letra pode ser mal gravada ou ilegível. Sim, a minha letra sempre foi super ilegível. Ai, mas usa caderno de caligrafia, escutei muito isso na vida. Que, no entanto, a minha irmã tem a letra linda, 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 linda. E eu acho linda a letra dela.
E aí a minha mãe sempre colocou eu para fazer caligrafia, e quando eu escrevia alguma palavra errada, eu tinha um caderno de caligrafia que quando eu escrevia aquela palavra errada, eu escrevia tipo 25, 100 vezes a mesma palavra no caderno de caligrafia para a letra ficar bonita, mas nunca resolveu e a palavra também continua errada até hoje. É capaz de bem transmitir o que sabe. Falando, sim, eu sou capaz de transmitir melhor o que eu falo falando do que escrevendo. Eu explico as coisas falando melhor do que lendo ou escrevendo. Tem grande imaginação e criatividade, isso eu tenho só. Minha imaginação voa, eu posso estar almoçando, se eu ver uma coisa diferente, eu já olho, minha imaginação vai longe. E minha criatividade também é bem grande. Desliga-se facilmente entrando em um mundo da lua e isso aí é direto. Eu entro no mundo da lua, no meu mundo, eu chamo que o mundo da lua é o meu mundo, o mundo Deisiane, que eu entro direto. Liga em tudo e não consegue se concentrar a atenção em um só estímulo, sim. Muitas vezes eu faço muita coisa ao mesmo tempo e não consigo terminar uma coisa que eu tinha que terminar. Então, sim, eu faço tudo ao mesmo tempo e não consigo fazer uma coisa só. Esquiva-se de ler, especialmente em voz alta, sempre. Sempre esquivo de ler e principalmente em voz alta. Sempre. Em todos os lugares. Eu lembro que eu dava aula numa pastoral e eu dava aula de dança, então não precisava ler em voz alta. E quando eu precisava de ler alguma coisa, eu dava para algum aluno que lia bem ler. Na reunião, muitas vezes as irmãs pedia para mim ler alguma coisa e eu não queria ler nunca, e aí elas insistiam porque elas falavam assim que se eu assistisse a leitura na frente das pessoas eu ia melhorar, mas até hoje eu esquivo de ler na frente das pessoas, prefiro ler sozinha e explicar o que ela está querendo que eu faço. Perde-se facilmente no espaço de tempo, sempre perde seus pertences, sempre esqueço coisas, na hora que eu sair eu esqueço coisa para trás e perco tudo eu perco. Tem mudanças bruscas de humor? Muitas mudanças de humor. Eu mudo de humor muito fácil, mesma hora que eu estou brava, eu já mudo, já fico nervosa, já fico engraçada ou eu faço piada, então mudo muito de humor. Que até minha mãe fala que eu sou um pouco doidinha, porque eu vou, brigo com ela, aí depois, na hora que tudo passou, eu vou, abraço ela e faço graça e tiro o sarro dela, então eu mudo de humor muito fácil. É impulsiva e interrompe os demais para falar sempre. Que eu tenho até uns amigos meus que brigam comigo, que na hora que eu vou interromper eles fazem assim, ó. Que tipo assim, espera terminar de falar, depois você fala, porque eu interrompo todo mundo. Porque é engraçado que é assim, que quando, igual eu falei que minha imaginação voa, então quando a pessoa tá falando e eu lembro de uma história, eu corto ela, porque senão eu vou esquecer a história. Então eu corto porque eu preciso falar, porque depois que ela terminar de falar, eu já não sei nada. Já esqueci a história. Não consegue chutar, jogar, apanhar uma bola. Ixi, pra mim bola, eu sou péssima. Eu vou chutar, eu miro numa direção e vai pra outra. Então, muitas vezes é muito difícil pra mim a questão do atletismo. Confunde direita e esquerda, em cima e embaixo, frente e trás. Eu confundo direita e esquerda sempre. Eu nunca sei que é direita e esquerda, até na época da autoescola. Eu lembro que eu falei pro instrutor assim, ó, quando você for falar vira à esquerda, alguma coisa assim, aponta com a mão porque eu não vou saber. Eu falei pra ele e ele não tirou ponto meu, então tá bom. Depende dos usos dos dedos para contar ou truques de objetos para calcular. Eu sempre conto com os dedos ou preciso de uma calculadora. Não consigo fazer nenhum tipo de conta de cabeça. Nem que for 2 mais 4. Eu já fico confusa e vou no dedo. 4, 5, 6. Então, eu sempre vou no dedo. É extremamente desordenada. Seus cadernos e livros são borrados e amassados. Sim, meus cadernos são sempre borrados, amassados. Eu tento manter eles bonitinhos, mas sempre. E eu sou muito desordenada, eu sou muito bagunceira. Um dia eu mostro pra vocês o tanto que eu sou bagunceira. Não tem vergonha, mas eu sou muito bagunceira. Pode estar sempre brincando, tentando ser aceita.
nem que seja como palhaça. Sim, eu sempre estou brincando porque eu quero que as pessoas me aceitem pela minha alegria, pela minha diversão, não pela inteligência ou uma coisa.